Fala pessoal, dia de análise técnica e hoje a gente vai estar dando uma olhada na luta recente do Hermes Gasparini contra o Michael Todd. Porém, não só nessa luta, a gente também vai estar dando uma olhada em algumas outras para pegar a ideia geral. Basicamente, hoje a gente vai estar vendo que tão importante quanto ter a força é você saber e conseguir acessar e usar essa força de maneira eficiente. Afinal, como que o Hermes conseguiu finalizar o Michael tão fácil usando a press, mesmo sem ser um usuário de press propriamente dito, enquanto que outros atletas que são conhecidos por usar a press, ou até mesmo pressers de fato, ou seja, atletas que têm a press como jogo principal, tiveram dificuldade e não conseguiram finalizar o Michael. Será que a press do Hermes é tão forte assim? Bom, para começar, primeiro a gente precisa entender como derrotar o King's Move do Michael. E essa parte é mais simples, porque o próprio Michael já falou. Ele próprio já explicou a maneira de derrotar ele quando ele está naquela posição lá do braço esticado e etc. Ué, mas faz sentido isso? O próprio Michael dizer como derrotar ele? E sim faz, porque o Michael tem consciência de que não é só uma questão de saber como derrotar, mas sim de ser capaz de aplicar isso durante a luta. Nesse nível do esporte não existe muito segredo propriamente dito. A maioria dos atletas sabem o que precisam fazer na teoria para derrotar o oponente, mas eles treinam para serem capazes de fazer isso durante a luta. Mas enfim, de acordo com o Michael, uma das maneiras de você vencer ele é você derrotando o pescador dele. E como sempre que eu cito o pescador aqui, é normal aparecer alguma pessoa perguntando ao que se refere, então vamos mostrar isso um pouco na prática. O pescador, ou rising como eles chamam lá fora, se refere basicamente ao movimento de desvio radial ou abdução de punho. Esse movimento que você está vendo aí na tela, o ato de você elevar o seu punho para cima. Então no caso do Michael, você precisa derrotar essa força dele. Isso é, você precisa fazer o punho dele ceder para baixo, igual vocês estão vendo aí na tela. Fazendo isso, muito provavelmente a mão do Michael vai alcançar a altura da almofada e você vai fazer um pin. Enquanto o pescador do Michael está ativado com o punho dele para cima, ele consegue manter a mão dele longe da linha do pin e escalar na mão do adversário. Isso também mostra que sim, mesmo naquela posição de King's Move, braço esticado, o Michael ainda precisa ter força para segurar e impedir a derrota. Para enxergar isso um pouco melhor, a gente vai estar dando uma olhada aqui na luta do Revaz contra o Michael de alguns anos atrás, mais especificamente no terceiro round da luta, onde eles estavam naquela posição clássica, com o Revaz em posição de press e o Michael com o King's Move armado. Porém, o que é interessante a gente notar aqui é que nesse momento, quando o Revaz faz a investida dele, boom! A gente consegue ver que o pescador do Michael cede, e agora a mão dele está apontando para baixo. O que faz ela atingir o nível da almofada e faz o Revaz finalizar ele. Ou seja, parece ser um exemplo perfeito do que o próprio Michael costuma dizer. Derrotou o pescador dele, você consegue finalizar o King's Move. Porém, obviamente, desde essa luta contra o Revaz, o Michael ficou mais forte, o pescador dele ficou mais forte, e agora está mais difícil finalizar ele, ao ponto de atletas como Gennady e Camille não conseguirem mais finalizar o Michael. Mas então, qual seria a melhor maneira de derrotar o pescador do Michael? Bom, se você já viu os atletas fazendo o exercício de pescador, então você já deve ter percebido que eles colocam a faixa bem na ponta da mão, em cima dos dedos, porque é lá onde a maior pressão sobre o pescador é exercida. Quanto mais na ponta do braço você tiver, mais difícil é para o pescador. Sendo assim, se você pudesse escolher uma parte do braço do Michael para pressionar, não deveria ser aqui ou aqui, deveria ser o mais para lá possível, colocando mais pressão no pescador dele, que foi exatamente o que o Hermes fez. Então, qual a melhor maneira de derrotar o pescador do Michael? Através do seu próprio pescador. Uma vez que você tem um pescador superior como o Hermes tinha e domina a altura da luta como o Hermes dominou, isso te possibilita pressionar a mão do Michael de uma posição mais alta e consequentemente mais eficiente. Enquanto que outros usuários de press, como o Gennady e o Camille, não tem quase nada de pescador e simplesmente vão direto para press, ficando mais embaixo, deixando mais confortável para o Michael Todd. Se a gente fizer aqui uma comparação lado a lado com o Gennady, com o Hermes, por exemplo, e usar esse osso da mão do Michael como referência, a gente vai ver que o Gennady está para trás ou para baixo desse osso, pressionando quase que no punho do Michael Todd, enquanto que o Hermes está exatamente em cima desse osso, com a parte superior da mão dele até mesmo passando desse osso, lá para cima, colocando pressão no ponto certo e fazendo a mão do Michael atingir o nível da almofada.
Isso vai ficar ainda mais claro nos últimos rounds da luta, onde o Hermes escala tanto na mão do Michael que ele está pressionando literalmente nos dedos do Michael. E novamente a gente vê o padrão dos dedos do Michael começando a apontar para baixo, sendo um claro indício de que nesse ponto o pescador dele já tinha falhado totalmente. Para manter a mão dele longe da almofada sem o pescador, o Michael acaba tendo que afundar mais ainda no Kingsmove e acaba levando uma falta de Kingsmove e o Hermes ganhando a luta. Então, o Hermes tem uma press forte, mas com certeza ele tem uma puta press forte. Porém, tão importante quanto isso é que ele conseguiu aplicar essa força de maneira totalmente eficiente para finalizar o Michael. Ou seja, como o Devon falou, o pescador consegue deixar tudo melhor, até mesmo uma flop press. O Hermes, sendo um top roller e tendo a press como opção secundária, primeiro se certificou de ganhar a altura da luta para depois usar a press, ao invés de deixar o Michael dominar a altura e tentar usar a press de início como último recurso. E assim chegamos ao final de mais uma análise técnica. Eu duvido você me falar aí nos comentários quantas vezes a palavra pescador foi dita nesse vídeo. Deixa aquele like bolado se você curtiu, manda para os seus amigos que também curtem e eu vejo vocês no próximo vídeo.